Olá, povo do canal, a paz seja com todos. Eu mais uma vez aqui, a irmã Carmen, do canal Comentando a Palavra. Estarei compartilhando o conteúdo com vocês. Hoje a gente vai estar falando de fé, né? Eu peço desculpa para os irmãos por não ter postado mais, né, mensagens para vocês aí no canal, mas eu estou estudando aí um assunto bem interessante. Em breve a gente vai ter um conteúdo bem interessante para a gente estar compartilhando. E hoje nós iremos falar de fé. Iremos falar mais uma vez da palavra de Deus que está escrito na Bíblia. E aí a gente vai estar compartilhando essa mensagem. Essa mensagem ela está escrita no livro de Gálatas, capítulo 3, onde diz assim: Ó insensato Gálatas, quem vos enfeitiçou para não obedecerdes à verdade? A vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi apresentado como crucificado. Só quisera saber isso de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito, que opera maravilha entre vós, acaso o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus e isso foi-lhe imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou o primeiro evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém anula nem a acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz as descendências como falando de muitas, mas fala de uma só. E a tua descendência, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, e a lei veio 430 anos depois, não há invalida de forma de abolir a promessa. Porque se a herança convém da lei, já não convém da promessa, mas Deus pela promessa a deu gratuitamente a Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus por essa mensagem. O que eu gostaria de falar sobre essa mensagem que fala sobre fé? Aqui a gente vai falar sobre uma fé que ela não é uma fé por obras. A gente vai falar uma fé que ela é por ações, por atitudes, aonde a gente busca o Senhor de tal maneira que a gente fica tão íntimo dele que a gente já consegue negar aos nossos anseios, às nossas dificuldades, aos nossos dia a dia, e a gente consegue caminhar com Cristo e vencer todas as batalhas em Cristo Jesus, né? Isaías, ele profetiza a seguinte mensagem, né? Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Como é que a gente consegue entender essa mensagem? Hoje a gente vê muita gente falando de Deus, manifestando a palavra de Deus, mas a gente vê assim as ações e o coração muito distante de Deus. Eles se associam às obras da carne, eles desejam, eles anseiam que os desejos carnais se sobressaiam aos desejos do Espírito, que a gente precisa seguir a Cristo, a gente precisa suportar uns aos outros, permanecer na igreja, levar consolo aos que estão caídos, né?
e ser acolhedores. Nós temos essa missão da gente acolher aqueles que estão perdidos e trazer para o reino de Deus multidões, porque esse foi o ensinamento de Cristo. Ele fala assim: se a gente tiver a fé de um grão de mostarda, a gente fará obras maiores que a dele. A obra que Jesus fez o tempo inteiro na face da terra foi levar salvação, mostrar que Deus existe e que Ele é bom e Ele é fiel e que Ele operava e opera maravilhas até hoje. Então o Senhor, Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje, amanhã e sempre. E nós sabemos que a gente, por ser carne, por ter nascido da carne, nós temos uma tendência muito forte a gente se acomodar a ter os nossos achismos. E Deus, Ele fala assim: olha, não existe como você agradar a dois deuses. Então você precisa abandonar a sua inteligência, a sua sabedoria e seguir a sabedoria de Deus, porque a sabedoria de Deus, ela é perfeita, ela é fiel e ela não erra, né? Então tem muita gente que se confunde na sua própria sabedoria, porque a palavra de Deus diz: maldito o homem que confia no homem. Quando a gente começa a confiar demais na gente, é aí que a gente vem a se perder, né? Então a gente vai estar falando sobre as questões das obras. Deus, ele fala assim que Deus, ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele não fala que ele está procurando adoração. Ele diz que ele está procurando adoradores. É diferente. Primeiro vem a pessoa e depois vem o que a pessoa tem feito para Deus. Então é muito bonito a gente cantar um louvor, a gente oferecer algo para o Senhor, mas isso é uma parte. Mas o que o Senhor diz que Ele está querendo o adorador, Ele não está querendo a adoração. Ele não precisa da nossa adoração, Ele tem anjos adorando Ele 24 horas por dia. Isso não faz diferença para Deus. O que faz é o nosso coração e as nossas obras. Nós fomos criados para que Deus nos encontre. Ele fala assim que Ele está perto, que Ele quer ser achado de nós, que Ele é como se fosse os pais com as crianças em casa. E aí a gente se esconde, brinca de esconde-esconde, e aí a gente se deixa achar pelo filho, né? Numa maneira literal de explicar isso. Deus, ele quer que nós o encontremos, ele tá fácil, ele tá perto. E ele diz: eu quero ser achado de vós. Mas a gente só consegue encontrar Deus se a gente tiver um coração que opera as obras do Senhor, em espírito e em verdade. Isso é tão verdadeiro que ele fala assim que Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Então, foi primeiro de Abel que Deus se agradou, e depois da oferta dele, ou seja, a pessoa de Abel era uma pessoa que agradava ao Senhor. A oferta dele foi só uma consequência do que ele já era. E a gente consegue entender, lendo a Bíblia, lendo essa história de Caim e Abel, o caráter de Caim. E a gente percebe que pelo caráter dele, pela a dureza de coração que ele tinha, ele não era uma pessoa que era fácil de ser disciplinada. Deus, ele orientou, ele falou assim: olha, o pecado bate a sua porta, e ele não quis dar ouvido para Deus. Ele decidiu fazer o mal com as próprias mãos dele. E depois ele se torna um fugitivo. Então, irmãos, o que Deus tem alertado para nós é que quando a gente decide se entregar ao mal, o que a gente faz é a gente se afastar de Deus. E Deus quer que a gente seja achado dele, que nós encontremos ele. Ele fala assim em Jeremias, no capítulo 29, 13, se eu não me engano, onde ele fala assim: e serei achado de vós, se vós me clamar de todo o vosso coração. Então existe um coração que clama ao Senhor em espírito e em verdade, para que o Senhor possa ter essa conexão com essa pessoa, para que ele possa realmente ser achado de Deus, e Deus aí operar as obras do Senhor na vida dele. E as obras do Senhor, ela tem que estar aqui, ó, na nossa pele. As pessoas têm que identificar que nós somos diferentes, nós não somos todo mundo, e nós não temos conexão com qualquer um. A gente vai dar uma orientação, a gente vai auxiliar aqueles que querem algo da parte do Senhor, porque tem pessoas que não querem. Então, aquelas pessoas que não querem, a gente vai deixando pelo caminho, a gente vai ali encontrando os que o Senhor colocar no nosso caminho, para que eles recebam a salvação, se eles desejarem isso. A gente vai anunciar o evangelho para todo mundo, mas caminhar conosco somente aqueles que têm a mesma fé que nós temos, né? E Deus, ele fala, né, que
nós devemos ser mensageiros de boas notícias, né? Que a nossa boca fala que o nosso coração tá cheio. Então é nós que o que tem dentro do nosso coração? A gente vai jogar para fora o que do nosso coração tá cheio. Então, se a gente tiver com o coração machucado, cheio de dor, cheio de egoísmo, é isso que a gente vai botar para fora. Agora, se a gente tiver um coração humilde, um coração que enxerga o Senhor em todas as coisas, a gente vai ser mais consolado, mais consolador, a gente vai manifestar a presença de Deus. Então, é uma questão muito pessoal, mas é muito importante. A sua obra, ela é uma parte. O seu coração é que importa para Deus. Deus, ele procura aqueles que têm um coração, que desejam fazer a vontade de Deus. Jesus Cristo, ele venceu o mundo. Ele não disse que seria fácil, mas ele disse que é possível. É muito possível. Então, irmãos, a Bíblia fala que na mensagem, na palavra de Deus, tem pessoas que vivem aí procurando por comida, por bebida, porque a pessoa só serve se ela, a outra estiver passando necessidade. Não, o nosso alimento é a palavra de Deus, nós nos alimentamos da palavra de Deus. Né? E quando a pessoa começa a colocar o Senhor na primazia de todas as coisas, Deus, ele não deixa faltar nada, mas você precisa ter o Senhor como sua direção. Não é só na hora que você precisa, não é só na hora que você está necessitando de algo, mas é você colocar o Senhor como o primeiro da sua vida. Ele não vai aceitar seu segundo, seu terceiro. Então você precisa buscá-lo para que você possa ser achado dele, né? É o Senhor que se permite ser achado de nós, né? Então ele diz que ele está perto, né? Vamos buscar esse Senhor que está perto, que pode fazer maravilhas na nossa vida, que a gente possa ser anunciador de coisas excelentes do Senhor, né? Tem tanta coisa boa que a gente pode falar da parte de Deus, tem tanta coisa maravilhosa, né? Se a gente deixar o nosso eu, o nosso egoísmo, as nossas contendas, as nossas brigas de lado, abandonar completamente e a gente fizer a obra do Senhor, o Senhor, ele faz o mais ele fará. Ele fala, buscai ao reino de Deus, de todo o teu entendimento, de toda a sua sabedoria. Deus, ele não divide a glória dele com ninguém, né? Ou é a sabedoria de Deus ou é a sua. Se for a sua, vá em paz. Se for a de Deus, seja você a paz. Espero que vocês tenham um ano maravilhoso, que essa mensagem tenha alguma valia na sua vida, que você possa ler e meditar sobre essa mensagem, né? Que você possa ler a Bíblia. Leia, porque a Bíblia, ela é a palavra do Senhor, ela é sagrada, ela vem direto dos anos de Deus. Não foi eu que escrevi essas mensagens, foi o próprio Deus. Então tudo que sai desse livro aqui, ó, é verdadeiro, é fiel, é santo e pode modificar e melhorar muito a sua vida. Creiam na palavra de Deus. Sejam abençoados em nome de Jesus e até a próxima mensagem. Paz seja com todos.